extremamente importante. Uma outra coisa, a atividade do EVA, a primeira que eu passei, ela vai ter aquela pontuação de 0,5 na nota parcial, tá? Mas a partir de agora, essas atividades que eu for colocando para vocês no EVA, elas não vão ser mais pontuadas, tá? Pelo menos não até a gente ter mais ou menos uma ideia de até quando vai essa quarentena, porque senão também assim não faz sentido eu ficar distribuindo pontos e a gente não usar isso para alguma coisa, tá? Então essa atividade que eu vou colocar lá essa semana é um texto para que vocês leiam. Quero que vocês façam uma resenha desse texto e aí depois vocês imprimem essa resenha e guardam com vocês. Quando a nossa aula voltar, a ser presencial, aí vocês me levam para a gente contabilizar de alguma maneira, tá? Então, com relação a essa Mariana, né? Foi a Mariana que perguntou? Com relação a essa questão do trabalho, vocês não precisam mais fazer 4 páginas, não, tá? Pode fazer uma página frente e verso, mais um verso. Então vai dar 3 folhas do Word, tá? Relacionando os 2 artigos. Não precisa ser 4, não, porque eu também, quando eu fiz a solicitação dessa atividade, eu não tinha muita ideia de que todos os outros professores iam estar fazendo um pedido mais ou menos parecido. Então eu sei que vocês devem estar bastante sobrecarregados. Então não precisa fazer 4 páginas, não. Pode fazer 3 páginas simples do Word ou uma frente e verso mais um verso, tá? Pois não. Exato, exato. Mas essas 2 resenhas, a ideia é do tipo assim, você faz a resenha dos 2 artigos e depois você tenta dar fazer tipo um parágrafo de conexão entre os dois, saca? Não, você pode fazer separado. Faz uma resenha de um artigo, a resenha do outro artigo, e aí depois você faz como se fosse um tópico novo, tentando, de certa forma, discutir os dois dentro de um mesmo ponto de vista. Nada. Com relação a essa questão da atividade, alguma dúvida? Não? Beleza. Eu gostaria que vocês anotassem aí, por favor. Eu quero fazer uma sugestão de um vídeo para que vocês vejam e a gente vai retomar uma breve discussão desse vídeo na semana que vem. Pode ser? O vídeo que eu quero que vocês vejam no YouTube, na página do Drauzio Varela. Eu quero que vocês vejam uma entrevista que é Médicos Sem Fronteira, a entrevista número 4 do Médicos Sem Fronteira, que é com a psicóloga Ionara Rabelo. Então, canal do YouTube do Drauzio Varela, Médicos Sem Fronteiras, número 4, Ionara Rabelo. Por que eu estou pedindo para que vocês assistam esse vídeo? Porque ele está bem relacionado ao tópico da aula de hoje, que a gente vai falar um pouco de psicologia da saúde hospitalar, tá? Só para que a gente tenha mais ou menos uma ideia, muitos alunos me perguntaram sobre a questão do cronograma da disciplina, né? Enquanto a gente estiver fazendo essas aulas online, vocês podem ficar despreocupados que assim, eu não vou ficar publicando cronograma para vocês, porque a gente vai se adaptando à necessidade do momento, tá? Então assim, a gente vai fazer as
as aulas meio que seguindo basicamente o cronograma, mas disciplinas que às vezes precisariam de mais tempo para a gente conversar, ou que a conversa seria melhor se fosse pessoalmente, eu vou deixando para um segundo momento. Então hoje a gente vai falar de psicologia da saúde, e aí vocês podem imaginar psicologia da saúde e hospitalar, né? A gente vai fazer uma primeira discussão sobre esse tema. Alguém aqui já teve contato com alguma coisa de psicologia hospitalar, ou já leu alguma coisa a respeito? Sim, cara, essa é um início de discussão muito legal. Primeiro que sim, vamos pensar na psicologia da saúde e hospitalar, tá? Porque a gente não vai se restringir ao ambiente hospitalar. Um exemplo para vocês, hoje eu trabalho num ambulatório, tá? Eu me encaixo na definição de psicólogo de saúde, mas eu não estou mais dentro do hospital. Eu já trabalhei bastante tempo dentro do hospital, hoje eu trabalho no ambulatório. Então, eu trabalho em algo que é mais próximo de um consultório, tá? Embora a demanda venha de outros colegas, então vem encaminhado de neurologista, vem encaminhado de psiquiatra. É um trabalho em equipe multidisciplinar, é um trabalho diferente do consultório particular, mas é um ambulatório, não é um hospital. Então, quando a gente fala de psicologia da saúde hospitalar, vamos expandir isso, tá? A gente não vai ficar restrito unicamente ao ambiente hospitalar. Mas o ambiente hospitalar é aquele que mais vai chamar atenção e é aquele que mais vai, é, vamos dizer assim, ser representativo dessa modalidade de atendimento. Coisas que a gente tem que começar a pensar quando a gente fala de psicologia hospitalar, psicologia da saúde hospitalar, né? Primeiro que é uma área de atuação do psicólogo que visa dar melhor condições ao paciente adoecido ou acometido de outras doenças, não só ao longo do tratamento, mas também em processo de hospitalização, né? Atua em demandas que se encaixam dentro do contexto hospitalar, como despersonalização, angústias, dificuldades frente ao diagnóstico médico. Então, pensem que o psicólogo da saúde hospitalar ele vai estar muito associado a outros processos de adoecimento, que não somente os voltados à saúde mental e aos psíquicos. Então, pacientes em UTI. Olha, Guilherme, eu estou tentando gravar a aula. Se mais alguém puder tentar gravar também, porque eu não tenho certeza se o meu vai dar certo. Por favor. Eu acho que vocês teriam que tentar gravar por um outro aplicativo sem ser o Zoom, porque o Zoom ele fica pedindo para eu liberar para vocês gravarem, mas ele aqui para mim não aparece essa opção de liberar. Então, se alguém conseguir gravar de alguma outra maneira. Ô, Bianca, valeu. É nóis, mano. Então, contextos de despersonalização, de angústia, dificuldade frente ao diagnóstico médico, toda essa interação com pacientes que vão estar adoecidos ou acometidos de patologias que não necessariamente são patologias psiquiátricas e psicológicas. Uma outra característica interessante da psicologia da saúde hospitalar, que ela é talvez uma das áreas que mais a gente vai encontrar o trabalho inter e multidisciplinar. Então, assim, essa relação entre você e outros profissionais da saúde, essa relação entre você e membros do corpo médico, enfermagem, fisioterapia, ela é essencial, tá? Ela é peça-chave do trabalho hospitalar e de saúde. Porque. Só um segundinho. Não, pode não. Tem outro aí? Tem, vamos terminar. Se não tiver, eu tiro aqui. Não, usa você. Melhor.
Então, assim, esse trabalho multidisciplinar, esse trabalho interdisciplinar, ele é extremamente importante, ele é fundamental quando a gente fala de psicologia da saúde hospitalar, porque é uma área onde o psicólogo ele vai ser mais uma das frentes de ação dentro da busca de cura desse paciente, tá? Então, essa relação entre o psicólogo e os outros membros de equipe é realmente uma relação de cooperação, sempre vai ser. Tá? Isso desde você trabalhando dentro de um hospital até, por exemplo, você trabalhando num ambulatório como eu estou trabalhando hoje. Tá? Assim, quando eu trabalhava no hospital, as discussões em equipe eram muito mais intensas e muito mais frequentes, mas hoje no ambulatório eu ainda discuto o caso com o psiquiatra, discuto o caso com os outros colegas que são psicólogas. Então, a multidisciplinaridade da psicologia da saúde ela é essencial, tá? Ela é peça-chave do processo. E, logicamente, né, o psicólogo deve considerar que não somente a hospitalização, mas as consequências emocionais dessa hospitalização e desse adoecimento vão afetar o indivíduo, a saúde mental desse indivíduo, a qualidade de vida desse indivíduo e logicamente, vão afetar também o resultado, a resposta ao tratamento inicial, né? Então, quando a gente fala da importância de falar de qualidade de vida, quando a gente fala da importância de fazer manejo de estresse, ou quando a gente fala da importância de acompanhar esses processos emocionais ao longo do adoecimento e da internalização de pacientes, a gente está falando isso por quê? Porque a gente sabe que o reflexo disso no final desse tratamento, no prognóstico desse tratamento, é extremamente importante, tá? Então essa seria uma das, vamos dizer assim, das justificativas do nosso trabalho dentro dessas equipes, tá? Melhorar o prognóstico desses pacientes. Coisas que a gente tem que pensar também é que assim, o psicólogo de saúde ele vai realizar acompanhamento de familiares, de pacientes e de equipes, tá? Esses atendimentos eles podem se dar dentro do contexto hospitalar, mas aí em vários tipos e caracterizações de contexto, mesmo dentro do hospitalar. Então você tem pré e pós-operatório, você tem ambiente de UTI, você tem enfermarias, você tem ambientes onde você vai fazer psicodiagnóstico, pronto atendimento. Então, uma coisa interessante da psicologia da saúde, da psicologia hospitalar, é que as áreas de atuação elas são muito diversas. A gente pode trabalhar desde de uma ala específica do hospital até trabalhar, por exemplo, com um grupo de família, com orientação a gestantes, grupos de pré-parto, atendimento a familiares de pacientes renal crônico, atendimento a familiares de pacientes oncológicos. Eu já vi colegas de psicologia hospitalar e da saúde que vão trabalhar só com equipe, então vão trabalhar só com a enfermagem, só com os médicos, só com a fisioterapia, garantindo que esses profissionais tenham qualidade de vida, manejo adequado de estresse, e que consigam lidar de maneira efetiva com situações angustiantes e situações emergenciais. Então você tem um leque de possibilidade de atuação da psicologia da saúde hospitalar que é imenso, tá? Outro ponto importante para a gente falar quando a gente fala dessa área de atuação de saúde hospitalar é que não vão se aplicar os mesmos conceitos clínicos de setting terapêutico, por exemplo, tá? Então, assim, o atendimento ele não vai acontecer da mesma maneira como acontece no seu consultório particular. Então, você não tem o mesmo tempo com o paciente, então você não vai conseguir atender paciente por 50 minutos numa enfermaria de hospital. Você não consegue ter o mesmo tipo de sigilo com esse paciente quando você está numa enfermaria de hospital. Então, você está numa enfermaria, você está atendendo um paciente e tem outros 2, 3 pacientes no mesmo quarto. E mesmo assim, o atendimento tem que ser realizado.
Então, existem várias mudanças, várias questões que são diferentes quando a gente compara o atendimento clínico convencional e o atendimento hospitalar. E diga-se de passagem, de saúde hospitalar. E diga-se de passagem, muitos dos colegas que vão encontrar dificuldade, às vezes, quando vão começar a trabalhar com psicologia hospitalar, por exemplo, é tentar levar um modo de trabalho clínico convencional, ou seja, levar a forma como você trabalha no seu consultório particular para dentro do hospital, porque é inviável, você não consegue, tá? É impossível você querer trabalhar no hospital da mesma maneira como você trabalha no seu consultório particular. Primeiro, porque os objetivos são totalmente diferentes, tá? Segundo, porque as condições também são totalmente diferentes. Então, assim, eu tenho. O processo não fica danificado por essas questões de sigilo. Olha, a gente tem que pensar que, assim, quando a gente está falando vamos imaginar, de um atendimento hospitalar, o nosso foco vai ser diferente, tá? O meu foco nesse atendimento é o quê? Vamos dizer assim, qual o objetivo do atendimento? Reduzir sintomatologia psicológica e psiquiátrica, tá? Reduzir estresse e ansiedade desse paciente que seja decorrente da internação ou do processo de adoecimento. Favorecer a aderência ao tratamento, ou seja, favorecer com que esse paciente continue fazendo o tratamento que ele precisa fazer, tá? Até porque você pensa assim, um paciente que está fazendo quimioterapia, o que é mais importante? Eu garantir que ele continue fazendo quimioterapia ou ficar discutindo com ele questões existenciais ou questões familiares dele? O que vai matar ele é o câncer, não vai ser a depressão, pelo menos num espaço curto de tempo, tá? Então a gente sempre trabalhar com essa demanda mais emergencial. E aí, dentro dessa questão dos objetivos serem mais específicos, a questão do sigilo, ela é lógico, ela sempre vai aparecer, né? Porque a gente vai estar tendo contato com esse paciente, conversando com esse paciente em contextos onde não existe um total sigilo, onde muitas vezes eu vou ter que fazer a evolução, ou seja, descrever o atendimento que eu tive com esse paciente num prontuário que outros colegas vão ler. Isso é importante porque é um trabalho multidisciplinar, então o médico dele tem que saber que ele tem histórico de depressão, que ele tem sintomatologia depressiva, que ele pensa em suicídio, tá? Vou responder essa pergunta também. Aguenta aí. Então, assim, a questão do sigilo, ela fica comprometida se a gente imagina um sigilo próximo do da clínica, tá? Mas a gente tem que criar condições para que o paciente se sinta preservado no que diz respeito ao sigilo, mas que de qualquer forma a gente consiga realizar o atendimento, tá? Com relação à questão das abordagens, a gente tem que pensar o seguinte: não existe uma abordagem que seja do tipo assim, para você trabalhar com psicologia hospitalar, você tem que trabalhar com TCC, ou senão não vai virar. Não, não existe isso, tá? Mas o que você vai perceber é que, assim, independente se você é psicanalista comportamental ou cognitivo comportamental, você vai trabalhar com psicoterapia breve, tá? Você não usa processos de... Amalgamação é quando você, de certa forma, você está tentando mesclar várias técnicas de várias abordagens diferentes, tá? Algumas pessoas vão usar isso, então do tipo assim, eu sou psicanalista, mas no contexto hospitalar eu uso algumas técnicas de TCC, ou eu uso algumas técnicas de humanista ou de comportamental, tá? Eu vejo que você pode seguir a sua abordagem, tá? Independente de qual ela seja, mas passando pelo viés da psicoterapia breve, ou seja, o seu tratamento tem que ser muito mais objetivo, ele tem que ser muito mais focal, ele tem que se preocupar muito mais com a questão de tempo, com a questão de emergência de demanda, tá? Então, seja você psicanalista ou não. Uma outra coisa que a gente sempre escuta bastante dentro desses contextos de saúde, de hospitalar, você vai perceber que assim, os seus atendimentos eles vão ter que ter um começo, meio e fim, tá?
que eu estou querendo dizer com isso? É que você nunca sabe se você vai ver aquele paciente novamente, tá? Então, sempre tentar entender que você pode não encontrar aquele paciente de novo. Caso você não encontre aquele paciente de novo, ele não pode sair dali com a angústia de vamos imaginar, eu discuti sobre a morte com esse paciente e falei para ele assim, do tipo, pensa sobre o seu medo da morte, na semana que vem a gente conversa sobre isso. E talvez nunca tenha semana que vem. Esse paciente pode morrer, esse paciente pode mudar de hospital ou mudar de tratamento, e eu nunca mais ver esse paciente, tá? Então, diferente do contexto clínico, aí de novo a gente volta para essas diferenças do contexto clínico, o atendimento ele vai ter que ter um começo, meio e fim, ou seja, o paciente ele tem que ter, de certa forma, saciada aquela demanda daquele atendimento naquele atendimento. E aí vocês imaginem o quanto que isso pode ser difícil em alguns contextos, onde eu não vou ter 50 minutos para conversar com o paciente. Eu vou conversar com o paciente por 20 minutos, por 10 minutos ou por meia hora, tá? Que é uma outra diferença que a gente tem no contexto clínico convencional. Esse tempo, ele nunca é tão exato assim, tá? Eu já tive pacientes que eu conversei por mais de 2 horas. Por exemplo, quando eu atendia na quimioterapia e o paciente ficava 4 horas fazendo quimioterapia. Então, conseguia conversar bastante com o paciente. Enquanto tinha demanda, enquanto ele queria conversar, a gente conversava. Agora, eu já fiz atendimento de 10 minutos, de 15 minutos. Pacientes, por exemplo, que estavam entrando para centro cirúrgico, tá? Então, vai variar muito, mas a ideia é sempre que esse atendimento ele sempre seja muito objetivo, muito focado. Eu tô seguindo um roteirinho aqui de slides que depois eu vou mandar para vocês, tá? Psicoterapia breve eu já falei. Uma coisa que a gente tem que imaginar também é que, assim, independente de não ser um contexto clínico, quando a gente fala de psicologia da saúde hospitalar, a gente também está falando de um contexto onde a gente vai precisar fazer psicodiagnóstico, tá? Então, assim, eu tenho um paciente que ele está internado por uma demanda, sei lá, cardiológica, por exemplo. Então, ele teve um infarto e ele foi para o hospital e agora ele está no leito. Eu faço um processo de psicodiagnóstico, não é um processo de psicodiagnóstico igual a gente faz no consultório, mas, por exemplo, uma coisa que eu usava bastante, tem uma escala que vocês até acham, se vocês quiserem, vocês até procuram no Google, que você acha ela muito fácil, chama escala HAD, H-A-D. Ela é uma escala de ansiedade e depressão usada para contexto hospitalar. Como psicólogo que foi inserido agora no mercado de trabalho tem acesso a essa área? Então, essa é uma área que ela é uma área bem restrita, tá? Por quê? Porque é uma área que normalmente vai cobrar especialização, tá? Então é muito difícil você entrar num hospital sem ter especialização, ou entrar na área de saúde, ambulatório, sem ter uma especialização, ou pelo menos começado uma, tá? Diga de passagem, isso é comum em outras áreas da psicologia também, tá? Então, assim, é difícil você trabalhar com qualquer coisa relacionada a jurídico se você não tiver alguma experiência nisso, alguma especialização nisso. É muito difícil você trabalhar com, sei lá, psicologia escolar se você também não tiver nenhum tipo de estudo pós-graduação. E, gente, isso é uma coisa que a gente vai ver em vários outros tipos de graduação, tá? Hoje em dia, só a graduação já não vai te ajudar mais muita coisa. Você vai ter que sair daí e fazer uma especialização, fazer alguma coisa do tipo. E quando a gente fala de psicologia da saúde e hospitalar, você vai perceber que, assim, você tem muitas possibilidades, muitas mesmo. Do tipo assim, eu fiz, por exemplo, a psico-oncologia, que é psicologia voltada para o câncer. Eu poderia ter feito só psicologia hospitalar, tá? Que seria, vamos dizer assim, a especialização mais generalista. A professora que me deu aula de psicologia hospitalar na faculdade, a especialização dela era em cardiologia, tá? Então, assim, são
são áreas bem diversas. E aí, por conta dessa questão da multidisciplinaridade, o que você vai perceber é que, assim, você tem muita possibilidade de migrar para várias áreas diferentes, de conhecer várias áreas diferentes do conhecimento, sabe? Então, eu acho muito legal, assim, do tipo, isso limita um pouco o acesso do recém-formado, daquele que só tem a graduação, mas te dá a possibilidade de se especializar ou de fazer um curso para conhecer uma área bem diferente, como, por exemplo, uma cardiologia. Já vi psicólogos que trabalham só com pacientes renais crônicos, então te dá umas possibilidades bem legais, assim. Mas, respondendo sua pergunta de uma forma mais objetiva, é uma área que é bem mais limitada, tá? É uma área que você vai ter uma certa dificuldade de entrar caso saia diretamente da graduação. A não ser que você faça um concurso público, né? Que, por exemplo, hoje eu sou psicólogo do SUS, eu trabalho num ambulatório pelo SUS. Foi um concurso público. Eu não precisava ter nenhum tipo de especialização, eu só passei no concurso e é isso aí, tá? Com relação a essa questão das áreas, nossa, a gente tem muita área diferente, pessoal. Imagina que, assim, para cada especialidade médica, você teria também uma especialidade de psicologia, tá? Então, você tem o psicólogo específico de cardiologia, específico de cirúrgico, específico de bariátrica, específico de câncer, específico para HIV, tá? As possibilidades são infinitas. Você pode fazer especializações específicas para cada uma dessas áreas. Então, eu gosto de cardiologia, então vou fazer uma especialização só em cardiologia. Ou você pode fazer psicologia hospitalar e da saúde de forma geral, até diga-se de passagem, é um curso que a Unital tem uma especialização e que é muito bom. Ou então, hoje em dia, a gente já tem a residência, né? Você pode fazer uma residência multidisciplinar. Então, você faz. O Albert Einstein tem, o Sírio-Libanês tem, o AC Camargo tem, o Hospital das Clínicas tem. Então, a residência é em Psicologia da Saúde Hospitalar, que sob o meu ponto de vista, talvez seja a melhor das possibilidades. Então, você fazer a residência mas assim, extremamente corrido, são 2 anos da sua vida que você vai trabalhar 60 horas semanais. É estudar e atender durante 60 horas por semana. Então é bem extenuante, mas muito, muito interessante. Tá? Pessoal, só uma observação aqui. Sabe-se Deus por quê? Hoje o Zoom ele está fazendo só chamadas de 40 minutos. Já apareceu aqui para mim que em alguns poucos minutos a minha chamada vai terminar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, provavelmente vai cair do nada, porque é assim que eles estão fazendo, então simplesmente cai a parada do nada, e aí eu mando de volta para representante de vocês o link da próxima sala, tá? A gente dá uns 5, 10 minutinhos para vocês irem no banheiro, fazer os rolês de vocês aí. E aí a gente volta para fazer mais uns 20 minutos só, tá? Até eu ia falar isso para vocês, que é o seguinte, eu esqueci de falar no começo. Eu não estou fazendo a carga horária total da nossa disciplina no Zoom, porque depois eu vou mandar o texto para vocês no EVA e vocês vão ter que ler esse texto e fazer uma resenhazinha desse texto. E eu sei que isso também leva tempo, tá? E que provavelmente vários outros professores vão fazer a mesma coisa, que vocês vão ficar sobrecarregados. Então a gente vai fazer aí 1 hora de aula pelo Zoom e depois o restante da carga horária vocês vão cumprir na atividade do EVA, tá? Então, só vamos continuando, mas se cair a chamada, o que eu provavelmente acho que vai acontecer, a gente dá uns 10 minutinhos e eu mando para vocês de volta o link, tá? A representante tá na live? Tá. Então, desculpa, você é a Maria Eduarda, beleza, Maria Eduarda. Foi para você que eu mandei os links, né? Perfeito, então. Então, se cair
a parada aqui, a gente dá uns 5 minutinhos, eu abro outra e mando o link para você de novo. Olha, não sei porque apareceu aqui que estava faltando 10 minutos, mas isso já faz um... Olha, para mim não está aparecendo não. Ah, beleza, beleza, ótimo. Para mim não aparece. Perfeito. Até agora, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Não? Ninguém? Tá. Coisas que a gente também pode discutir sobre a questão de saúde hospitalar. Por exemplo, no Brasil existe uma lei que todo hospital que tenha UTI, ele tem necessariamente que ter um psicólogo, tá? É, o grande problema aí é que a maioria dos hospitais entende que se a lei obriga hospitais que têm UTI terem psicólogos, que eles colocam esse psicólogo só na UTI. Então é muito comum, infelizmente, você ver hospitais pequenos onde o psicólogo fica só na UTI, ele não atende o hospital todo, tá? Mas aí ele, vamos dizer assim, ele assina como responsável pelo hospital todo, tá? Uma estratégia que os hospitais usaram para não ter que contratar tantos psicólogos. Para vocês terem uma ideia, um negócio curioso. No Brasil, você vai numa cidade tipo São José dos Campos, aqui, por exemplo, ou Taubaté, você vai num hospital grande e você vai encontrar aí no máximo 4 psicólogos num hospital. Esse ano, agora há pouco tempo atrás, eu fui dar um curso em Angola de psicologia hospitalar e conversei com vários psicólogos que trabalham em hospitais lá. E lá, as equipes de psicólogos nos hospitais, às vezes tinham 7 psicólogos, 8 psicólogos para um hospital. Então, o Brasil, ele ainda, infelizmente, vê o psicólogo hospitalar como um luxo. Uma vez eu ouvi isso até de uma gerente do hospital que eu trabalhava. Ela dizia que, em momentos de crise, a psicologia era um luxo no hospital, tá? Então, vocês percebam que a gente ainda tem que trabalhar muito essa ideia de que o acesso do psicólogo hospitalar ele é fácil, porque ele não é, tá? Você está entrando numa equipe que muitas vezes é composta por outros profissionais da saúde que são mais velhos e que vão ter mais resistência ao trabalho da psicologia. Você tem aí toda uma graduação de psicologia que não nos ensina a evidenciar muito bem que não vai evidenciar muito bem os nossos resultados, tá? Então, todas essas são dificuldades que a gente vai encontrar. Olha, com relação à aposentadoria, se você trabalhar dentro de um hospital e você tiver a insalubridade, sim, a sua aposentadoria é mais cedo, tá? Agora, por exemplo, o SUS ele dá uma brecha para que, por exemplo, os ambulatórios, o próprio serviço de saúde faça avaliação se você tem ou não direito à insalubridade. Então, por exemplo, quando eu entrei para trabalhar no ambulatório pela prefeitura, valeu, mano, eu tinha insalubridade. Depois eles me tiraram porque diziam que eu não tinha acesso a pessoas com infecção, tá? Então isso vai depender se você tem insalubridade ou não. Ou se no contexto que você trabalha essa insalubridade é evidenciada ou não. Pessoal, como tá acabando, daqui a pouquinho eu mando para vocês o burnout desses psicólogos. Sim, com certeza, com certeza. Os profissionais da saúde são estão entre os três, as três profissões mais associadas a burnout, né? Burnout, suicídio, depressão. São psicólogos, policiais e professores, né? As três profissões que mais têm afastamentos de INSS e comprometimentos de saúde por conta de
Como a carne tá grossinha, deixa ela mais bem passada. Igual quando tá cru, né? Quer comer já? Não. Tem um pouquinho. Menos uma cabeça de carne. E aquele... Esse aí uma vez eu comprei, não gostei não. Eu acho que eu levei. Achei estranho pra ele nunca ver cozinhar fora. Eu acho que é gente. Será que ele não comprou por engano? Quer dizer, eu nunca vi cozinhar, né? Não, outra vez eu peguei pra você assim. Então é a nova mania dele agora, né? Ele leu em algum lugar que faz bem. E... Outra vez eu falei assim, pega um tempero pra mim. E aí você pegou esse aí. Ligar um pouquinho aqui. Obrigada. Vai ligar aqui, né? Tá muito boa essa aula também. Tô curtindo. A gente não tem essa disciplina na faculdade. Esse desodorante realmente é um pó, na verdade. Né? Uhum. Caraca. Comer depois, então? Não, eu vou dar mais 15 minutinhos de Fortalecido. Pode. Mas a Elza fica todo... Agora ela joga xadrez. Agora não pode jogar. Ó, parabéns. Aprender? Nossa, cara, tá parecendo do... Curitiba? Hã? Nossa, a de Curitiba era... Você gostou mais da carne de Curitiba ou daquela lá da Tia? Da Tia eu gostei. Da Curitiba. É porque longe, né? Marcada. Porque de Curitiba também tinha toda aquela combinação cliente que era muito boa. O show era bom. A única coisa. Eu lembro que eu não bebi, eu tomei coca, porque todo lugar que tem caneca de vidro de coca. Eu gosto de show. Beleza, coisa rápida. Beber alcoólico porque eu achei que a minha música estava fazendo você. Mas aí como você foi tudo normal, vai ter minha música. De boa. Eu tava com preguiça de vasculhar. Isso não deixa de nada. Sem ler aqui, né? Oi? Sem ler. Daqui a pouco bate na porta. Não é por isso que eu tô jogando. A aula do mercado sábado, eu já mandei para os alunos o link das duas aulas. Mandei para tudo que eu mais faço. Parte 1 e parte 2. Nas aulas que cair, nossa, é um saco. Eu tenho que fazer isso.
Tem o link do hospital, só tem uma conta. Na foto, a gente tá orientado por esse ponto. Eu já pedi ontem e já foi liberado. E aí, já voltaram, galera? Ah, tá. E caraca, onde que eu vejo isso? Ah, olha, é verdade. Bom saber. Pessoal, quais são as dúvidas que vocês mais têm com relação à psicologia da saúde hospitalar, curiosidades? Não sei, eu acho que quando eu estava na graduação era a área que eu mais tinha curiosidade. Ah, tá. Como funcionam os atendimentos com pacientes terminais? Cara, é foda, mano. Tem uma parada que a gente. Uma área de atuação que a gente chama de paliativismo, tá? Paliativismo vem de pallium, que é manto era um nome de um tipo de manto na Grécia, tá? Então, paliativismo tem essa ideia de cobrir com um manto, né? De certa forma, de preservar a qualidade de vida, de reduzir o sofrimento, né? Sim, peraí. Aguenta essa pergunta aí. Então, aí com relação à questão da terminalidade, ela vai estar muito associada a essa questão do paliativismo, né? Então você tem, assim, os atendimentos voltados a esses pacientes que já não têm mais possibilidade de cura. Esse paciente ele pode estar em casa, ele pode estar às vezes ainda, por exemplo, ainda fazendo quimioterapia, tá? Porque você muitas vezes continua fazendo o tratamento mesmo quando o paciente ainda já é terminal, ou em pacientes em UTI, em pacientes já internados para terminalidade, tá? Os atendimentos eles não são feitos somente com o paciente, mas também com a família. Principalmente quando a gente fala de terminalidade, a gente vai fazer um atendimento muito focado na família, porque quem vai, vamos dizer assim, é quem vai ficar e quem vai sofrer mais nesse momento da terminalidade. Então, não só a gente trabalha com a questão da morte, com as vivências e com as interpretações sobre a morte com o paciente, mas a gente também vai fazer isso com a família, né? E vamos ser bem honestos, falar de morte é falar de um tema que é muito difícil, né? Então, do tipo assim, a gente passa a nossa vida toda negando a morte. E quando a gente se aproxima dela, a gente é totalmente inábil para falar sobre ela, tanto os familiares quanto os próprios pacientes. Então, assim, da maioria dos pacientes que eu atendi, a maioria, assim, tipo, esmagadora, tipo, eu acho que eu só tive 3 pacientes no hospital que morreram tendo uma vivência de morte plena, assim, do tipo, morreram de uma forma digna, morreram realmente da forma como gostariam de ter morrido, sabe? Porque esse entendimento, essa vivência mais completa da morte, eu acho que ela
ela nos é privada por uma vida sem falar sobre morte. Então eu acho que a gente tem que falar sobre morte, a gente tem que falar sobre suicídio, porque não falar sobre isso é o que faz com que a nossa morte seja mais difícil, mais penosa de ser vivida. Então trabalhar com terminalidade, para quem gosta desse tema, principalmente de terminalidade, tem um livro que é assim, o livro sobre isso, que chama Sobre a Morte e o Morrer, da autora chama Elizabeth Kubler-Ross. Sobre a Morte e o Morrer. Ele é um livro até fácil de achar, eu lembro que eu já cheguei a achar ele até em sebo já. É um livro muito bom porque ela é uma, se não me engano, eu acho que ela é uma oncologista e ela fala sobre as experiências dela com a terminalidade. Então ela vai falar sobre os estágios do luto. Então é um livro muito bom, tá? Para quem quiser ler, esse Sobre a Morte e o Morrer é muito bom. E tem um livro do Drauzio Varela também sobre terminalidade. Agora eu não me lembro o nome. Pera só um minutinho. Fernanda, você sabe o nome do livro do Drauzio Varela sobre... É alguma coisa por um fio, ou o fio da vida, ou no fio da navalha. Tem alguma coisa de fio no nome. Que é um livro do Drauzio Varela, que também é um oncologista, para quem não sabe, que é muito legal, também é um livro muito legal, que fala sobre terminalidade, tá? Caramba, eu vi que alguém mandou uma pergunta ali, mas eu agora não consegui ler. Peraí, deixa eu tentar achar a pergunta aqui. Tá, como lidar com a despersonalização. A despersonalização é um processo que é foco da nossa atenção, tá? A despersonalização ela vai acontecer em todo procedimento de saúde, em toda relação de saúde, tá? Então, quando você fala de despersonalização, você está falando... é por um fio. Legal. Obrigado, Bianca. Então, quando você está falando de despersonalização, você está falando desde o momento em que o cara põe o pé no hospital ou no ambulatório até o momento da morte dele. Ele está despersonalizado ao longo de todo esse processo, tá? Então, quando você chama o paciente por uma senha e não chama ele pelo nome dele, ou quando ele está internado e as pessoas se referem a ele pelo diagnóstico, ou pelo médico que é responsável por ele, ou pelo leito dele, tá? Tudo isso é despersonalização. Então, transtorno dissociativo é um transtorno psiquiátrico, tá? A despersonalização é um processo cultural pelo qual, no qual o paciente está imerso, tá? Então, o transtorno dissociativo é um transtorno psiquiátrico. Quando a gente fala de despersonalização, eu estou falando que o sistema de saúde despersonaliza o sujeito. Ele continua sabendo quem ele ele só não é tratado por quem ele é, tá? Então, vamos dizer assim, a despersonalização é uma doença do sistema, enquanto o transtorno dissociativo é uma doença do sujeito, tá? Então a despersonalização é uma doença do sistema de saúde, da forma como a gente lida com saúde, da forma como a gente torna pacientes em objetos, peças numa linha de produção, tá? Em relação aos resultados em psicologia, eita caraca, como num contexto multidisciplinar, diante de uma ciência tão abstrata, em confronto ou não com outros profissionais, como podemos perceber esses resultados? Cara, da mesma maneira, isso eu acho que é bem parecido com a clínica, da mesma maneira como você faria numa clínica. Então você tem, por exemplo, um paciente que tem crises de ansiedade. Você pode marcar quantas crises aquele paciente teve em um determinado espaço de tempo, e depois das suas intervenções, se houve um decréscimo na frequência dessas crises. Isso a gente faz no consultório, tá? Eu tenho uma conhecida que ela é psicóloga num hospital de uma cidade próxima, na cidade que os meus pais moram. E quando uma vez eu fui fazer uma visita no hospital lá para conhecer o hospital, e ela falou assim: olha, cara, sabe como que eu entrei aqui para trabalhar no hospital? Eu mostrei estudos que comprovavam que hospitais que tinham a presença de psicólogo tinham uma alta mais rápida do que hospitais que não tinham.
e que isso poupava dinheiro do hospital. Então perceba que assim, dá para a gente evidenciar o nosso trabalho. O grande problema é que a gente não é ensinado na graduação a evidenciar o nosso serviço. Tá? E se a gente tem essa dificuldade para fazer isso no contexto clínico, imagina, no contexto hospitalar é muito mais difícil. Tá? Mas não é impossível. Você vai perceber muito que no contexto hospitalar, às vezes outros profissionais vão te dar indicadores do seu trabalho. Então, por exemplo, a fisioterapeuta chega para você e fala assim: putz, Marcelo, o paciente saiu do centro cirúrgico, ela tem que caminhar, porque senão ela vai piorar, mas ela não caminha porque ela está com muita dor. Putz, não tem como você fazer um atendimento lá para mim? Aí você vai lá, atende a paciente, atende ela uns 2, 3 dias, e aí depois a fisioterapeuta descreve para você: olha, legal, depois do seu atendimento, ela topou caminhar, agora está caminhando todo dia, putz, valeu. Então você consegue perceber esse resultado. A gente só tem aí que criar estratégias para evidenciar isso para a gestão, por exemplo. Tá? A Morte é um Dia em que Vale a Pena de se Viver, da doutora Ana Quintana. Eu já ouvi falar desse livro, nunca li. O que mais fará falta na morte de alguém importante é o olhar dessa pessoa sobre nós, pois precisamos do outro como referência de quem somos nós. Se a pessoa que eu amo não existe mais, como posso saber quem eu sou? Perfeito, perfeito. Tá? E aí entra uma questão muito interessante, né? Que a angústia da morte ela é tão intensa para o paciente quanto é para os familiares, né? Para aqueles que vão ficar. Professor, nessa questão do luto, nós podemos usar a espiritualidade dentro da nossa abordagem com o paciente? Se, por exemplo, ele for budista, kardecista e acreditar em reencarnação, ou seria algo errado? Pensa o seguinte: a espiritualidade ela só vai entrar nesse contexto quando o paciente trouxer. Tá? Vamos ser bem honestos, se você procurar pesquisas que mostram do efeito da espiritualidade em prognósticos de paciente, você vai achar estudos que vão falar que tem um efeito positivo e você vai achar estudos que vão falar que não tem efeito nenhum ou que tem efeitos negativos, tá? Tem uma revisão de literatura muito grande que mostra de efeitos negativos do uso da espiritualidade dentro do contexto de saúde. Então, assim, se os estudos eles são meio discrepantes assim, em questão de resultado, é porque é um tema que ainda não está muito fechado. Tá? A questão nunca leve a sua espiritualidade. Se você perceber, se o paciente trouxer a espiritualidade dele como uma ferramenta importante nesse processo, aí você discute com ele isso, do tipo, tá, então você está me dizendo que uma das coisas que tem feito você se manter firme no tratamento é a religião, é o seu pastor que tem te ajudado, ou é o pai de santo que tem lhe acolhido. Perfeito. Ele te trouxe essa demanda, aí você pode trabalhar, mas nunca você leva essa demanda, tá? Pensa o seguinte, não só dentro do contexto hospitalar, né, dentro de qualquer contexto de psicologia, a gente tem que ser o mais científico possível. Se você leva qualquer coisa de conteúdo religioso sem que isso venha do paciente, você vai ser desacreditado não só pelo paciente, como por toda a equipe. Você não vê cirurgião falando de religião com o paciente, tá? Como ajudar como psicólogo esse familiar no momento em que ele descobre que o ente faleceu no ambiente hospitalar? Olha, uma coisa que a gente tem que imaginar é que assim, não vai ter nada que você possa dizer para um familiar que vai atenuar a dor dele. Tá? A gente tem essa tendência natural a dizer coisas do tipo: ele estava sofrendo, ou ele descansou, ou ele foi para um lugar melhor. Mano, nada disso você tem certeza, tá? Você não sabe se existe um lugar melhor, então tudo isso tá mais associado a aliviar a sua angústia do que necessariamente dizer alguma coisa que preste. A grande questão aí é o seguinte: como eu posso ajudar esse familiar? Nesse momento de maior estresse, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de organizar o próprio raciocínio. Então, do tipo assim, putz, o que eu tenho que fazer agora? Tá? É nesse momento que muitas vezes o psicólogo vai sentar com a família e falar assim: olha, vocês querem, tem alguém que talvez possa vir aqui para ajudar vocês, alguém que ou que seja de fora da família, ou que seja uma pessoa mais calma, que possa ajudar nesses trâmites agora?
Ah, tenho, fulano de tal, ele pode ajudar. Legal, vamos ligar para ele. Eu acho interessante vocês terem uma pessoa que talvez não esteja tão emocionado que possa ajudar. Eu já vi, por exemplo, pessoas que o familiar morreu, essa pessoa tinha plano funerário, então já tinha tudo pago, mas na hora que o paciente faleceu, ninguém nem lembrava que tinha plano funerário, não é nada disso. Então, muitas vezes, nesse momento mais do tipo, acabou de falecer, o que você vai fazer é servir de guia para o raciocínio mais lógico dessa família, sabe? Favorecer com que eles consigam chegar em soluções mais fáceis, soluções mais práticas nesse momento de desespero e de desamparo. Como se lida com casos onde a criança chega no hospital vítima de uma tentativa de suicídio ou violência física muito forte? Se aproxima da criança primeiro ou da família para entender o que aconteceu e tomar as medidas corretas. Olha, eu acho que o atendimento ele pode, independente, ele pode se iniciar com a criança ou se iniciar com a família, tá? Não existe uma regra para isso, mas interessante a gente perceber, principalmente com relação a histórico de sintomas, né? Então, se você fala, por exemplo, de uma tentativa de suicídio de uma criança ou de um adolescente, uma coisa que a gente tem que pensar aí é do tipo, provavelmente já existiu uma demanda psiquiátrica, psicológica prévia, que talvez não fosse, né, não fosse de ciência dos pais, então isso é importante. Entender do tipo quais são as relações entre esse comportamento e talvez algum evento que possa ter acontecido. Então, do tipo, tentativa de suicídio de criança comumente tem relação com possibilidade de abuso, por exemplo, abuso sexual, abuso físico. Então, tentar investigar isso um pouco melhor e, logicamente, fazer acolhimento, tá? Uma coisa que vocês vão perceber, e isso vocês vão ter uma disciplina só de psicologia hospitalar, vocês vão ter muito mais tempo para falar sobre isso, mas uma coisa que vocês vão perceber e que vocês vão ouvir histórias é que pacientes que cometem tentativa de suicídio são muito maltratados em hospital, tá? Existe uma cultura dentro do hospital, que é uma cultura velada, mas ela existe, de que aquele paciente que tenta tirar a própria vida, ele de certa forma ele está ocupando vaga de alguém, sabe? Então, o acompanhamento de pacientes que tiveram tentativas de suicídio dentro do hospital é extremamente importante e causa muita preocupação à equipe de psicologia também, porque isso afeta bastante a equipe de saúde de maneira geral. Mas quando o paciente vem a falecer, na questão do enterro e tudo, você aborda diretamente com a família no mesmo dia? Digo, porque eles não vão ficar ali no hospital depois disso. Então é tipo adequado falar no mesmo dia sobre isso, devido à dor do luto. No dia em que acontece, o que a gente faz é organizar raciocínio, tá? Então do tipo, quem pode vir ajudar, vocês precisam, qual é o passo que vocês têm que tomar, para quem vocês têm que avisar, vocês querem que a equipe de psicologia esteja junto quando vocês forem contar para outras pessoas da família. Então atendimento bem emergencial, tá? Agora, no contexto hospitalar, depois que o paciente foi a óbito, raras vezes você vai continuar acompanhando essa família, tá? Eu já fiz isso algumas vezes, então já tive casos onde o homem tinha 40 e poucos anos, ele faleceu e ele tinha 2 filhos pequenos, então eu continuei atendendo os filhos no ambulatório mesmo depois dele ter morrido, tá? Porque era uma demanda muito específica, então tive essa possibilidade. Mas normalmente, depois que o paciente foi a óbito, infelizmente o seu contato vai se limitar àquele dia. Depois que o corpo foi liberado e que a família foi embora, você não entra mais em contato com aquela família, você não tem mais contato com eles, tá? Isso dentro do contexto ambulatorial e hospitalar. Que aí, novamente, é uma diferença muito grande do contexto clínico, né? Onde às vezes você ainda vai manter algum tipo de contato com esses pacientes, com esses familiares, tá?
Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu acho que algumas outras coisas com relação ao tema a gente vai discutir até a partir do próprio texto, e eu gostaria que vocês assistissem o vídeo do Drauzio Varela também para a gente aprofundar mais a discussão. O senhor já teve experiência em lidar com a equipe médica que acaba passando por algo ali no hospital? Um médico que perde um paciente, uma enfermeira que administra um cuidado de uma maneira errada. Olha, já tive algumas situações onde eu trabalhava muito com paciente com câncer, né? Trabalhava quase que exclusivamente com paciente com câncer. Então, cheguei a passar por situações onde pacientes transplantados, que eram pacientes assim que tinham feito o transplante tinha dado super certo, morreram depois por coisas bobas, assim, saca? E normalmente pacientes de transplante de medula são pacientes bem novos, né? Às vezes adolescentes, adultos jovens. A maioria desses pacientes tinha 20 anos, 19 anos. Então já passei por situações onde a equipe ficou bem abalada e onde a gente teve que fazer reunião com a equipe mesmo, sentar todo mundo e do tipo, vamos falar sobre isso, saca? Às vezes a gente faz isso numa sala mesmo, de a gente sentar todo mundo e conversar, mas às vezes a gente fazia isso no postinho de enfermagem. Então a gente parava ali alguns minutos para conversar sobre o que tinha acontecido. Não cheguei a acompanhar nenhum erro médico ou nenhum erro de equipe grave, mas de pacientes que eram muito queridos, de pacientes novos morrerem e deixarem a equipe muito abalada, sim. Eu lembro de uma situação também numa UTI, que eu estava atendendo na UTI cardiológica, porque a minha colega, que era responsável pela UTI cardiológica, estava de férias, e tinha uma moça nova, e essa moça nova, ela nova, assim, 40 anos mais ou menos, ela estava internada, ela estava com um problema cardíaco, ela estava na UTI, ela ia ficar uns 2 dias na UTI, e ela ia ser operada depois desses 2 dias. E aí a gente ficou sabendo que a mãe dela tinha morrido, tinha tido um infarto fulminante em casa, e ela não ia poder sair do hospital para ir para o velório. Então a família foi até o hospital, conversou comigo e com o médico responsável, e falou assim, olha, nossa avó morreu, a gente gostaria de falar para minha mãe, mas a gente quer saber se ela aguenta receber a notícia. E aí conversamos junto com a médica falou assim, beleza, a gente fica do lado dela, se der alguma coisa a gente tenta contornar, mas ela não vai poder sair daqui. E aí a gente acompanhou, eu acompanhei a família quando contaram para ela, a gente deixou uma filha dela passar a noite sentada do lado da cama dela na UTI para que ela se sentisse um pouco menos solitária, mas esse também foi um dia que para a equipe foi muito ruim, porque a paciente passou praticamente o dia todo chorando porque não ia conseguir ir no velório da própria mãe. Então esse também foi um dia que a gente teve que conversar com a equipe, do quanto aquilo era angustiante. Até para sensibilizar um pouco a equipe também, né? Tem muitos colegas que às vezes passam tanto por essas situações de estresse que eles vão se afastando dessa humanidade, dessa empatia, né? Então às vezes é preciso sentar e falar assim, cara, beleza, tá com vontade de chorar, chora aí, a gente precisa. Pessoal, vamos encerrando por hoje. Eu vou mandar para vocês o material do EVA. Não se esqueçam de entrar no EVA, porque as presenças de vocês vão ser contadas por lá, tá? A atividade dessa semana não vai valer nota, vocês não vão precisar postar nada pelo portal, tá? Mas é importante que vocês entrem lá para ter a presença de vocês, tá bom? A gente vai voltar na próxima semana, mesmo horário, vamos voltar a discutir esse tema, até já ir com a bagagem do texto que eu vou mandar para vocês e do vídeo do Drauzio Varela que eu quero que vocês assistam. E se vocês tiverem mais questões sobre psicologia hospitalar e psicologia da saúde, anotem para que a gente possa discutir. Esse primeiro trabalho que eu pedi vai valer 0,5 pontos, tá? A partir desse a gente não vai mais valer isso, não vai mais valer ponto, tá?
tá? Só quando a gente combinar isso, tá bom? E não precisa ser 4 folhas, é uma folha frente e verso mais um verso, tá bom? Beleza, galera? Mais alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Pega nada, pega nada. Melhor fazer mais do que fazer menos. Pode, de boa. Desencana. Beleza, pessoal? Então é isso. Bom descanso para todos vocês. Continuem trancados em casa. Se cuidem, tá? Tentem ao máximo se resguardar. Espero ver vocês em breve, tá bom? Vocês têm o meu contato. Qualquer coisa, se vocês precisarem de alguma coisa, me manda mensagem. A gente está aqui para passar por isso junto, beleza? Então, vai ter mais alguma aula sobre neurociência? Olha, acho que nesse tópico, nessa disciplina, a gente não vai ter mais sobre neurociência não, viu? Mas se você tiver interesse pelo tema, depois me dá um toque, eu tenho material, passo para você. Eu dou aula de neuropsicologia também, né? Beleza, galera. Forte abraço. Fico feliz de vocês terem interesse por essa área, então a gente vai ter mais tema para discutir sobre isso, tá bom? Abração, se cuidem. E eu não gosto muito do Freud não, mas para quem tá sem o que fazer, tem a série nova do Freud no Netflix. Abração, tchau, tchau pra vocês.